a permissão para a gravação da oficina, para gravar a oficina. Ok, por mim, ok. Então, tô vendo aqui já até umas carinhas conhecidas, coisa boa, tô me sentindo assim, acolhida. É bom a gente estar entre os nossos. Bem, aqui nessa oficina, eu pensei em trabalhar com essa questão que eu já venho trabalhando com meus estudantes, quando eu trabalho com contação de histórias, porque geralmente quando vem para mim as pessoas, né, qual a contação de história, qual a questão que você acha mais complicada? Ah, gravar a história, memorizar a história. Eu falei assim, então ótimo, acho que eu vou lhe ajudar, porque eu tenho uma péssima memória, e tem várias histórias que eu consigo contar sem papel, sem livro, sem nada, e que eu guardo, não nessa memória tão funcional, mas numa memória mais emocional. E aí, o caminho que eu encontrei foi esse, de entrar na narrativa, entendê-la, digeri-la, né, para então conseguir transformá-la em encantamento, tá? Francisca, obrigada, bom dia. Olha, do Pará, que maravilha. Então, né, essa é a oficina, a Jornada do Herói e seus arquétipos. Pode dar um clique. Começo com essa citação de Hannah Arendt. Ela diz, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. As histórias servem principalmente para isso, para nos conhecermos, para curar pode curar é um termo forte, como dizem os adolescentes na atualidade, mas para ajudar a entender nossas questões, nossas vivências, nossos medos, nossos caminhos, né, para nos entendermos, para entender os outros, para entender o que é que nós estamos fazendo aqui, as histórias servem para isso. Pode passar. Bem, eu imaginei essa oficina através do estudo da narrativa. Vamos estudar como é que funciona a narrativa. E aí eu penso em 3 aspectos, que eu vou mostrar depois numa imagem, que são os elementos da narrativa, como é que uma narrativa funciona, a jornada do herói, que é como a trama se desenrola, e os arquétipos junguianos, que é como nós recepcionamos essas histórias, ok? Vamos lá. E aí eu trouxe também mais uma citação de Sotigui Coyatê, ele esteve aqui no Brasil por um período, e Bernard, ele escreve um livro sobre esse passeio de Sotigui por aqui. E ele diz o seguinte, é um griot de Burkina Faso, ele diz, contos, histórias e ditados estão no centro da tradição africana. Através deles são trabalhados aspectos de engajamento total do contador com a palavra. O sentido, as imagens, a sonoridade, o ritmo e a transmissão do conhecimento. Então, ele põe a narrativa como centro de todo o conhecimento, da mediação do conhecimento na sua sociedade, e mostra aí como os contos, eles fazem a gente entender todas as coisas, e como ele está envolvido numa complexidade que às vezes a gente não se dá conta, tá? Pode passar. E aqui eu mostro, numa forma de imagens, como é que eu penso esse momento, essa oficina. Então, nós temos a narrativa, e ela precisa chegar até você. Ela chega em camadas. Primeiro, a estrutura, o que você vê da narrativa. Você olha para uma narrativa e você já percebe se é um conto maravilhoso, se é uma fábula, se é uma lenda, um mito. E aí, essa estrutura primeira, essa
parte de cima que a gente identifica, né? Como disse Bakhtin, né? Nós temos essa habilidade metagenérica de perceber como os gêneros funcionam, né? E aí a gente vai ver essa estrutura da narrativa. Depois nós temos a jornada do herói, que é como a narrativa vai se moldando, né? Nas suas urdiduras, né? Como é que ela vai se constituindo, né? Quais são as suas especificidades. E aí a gente percebe através da jornada do herói. E, por fim, os arquétipos. Como é que ela chega até a mim? O que ela me diz, tá? Então, esse é o desenho do curso hoje. Pode passar, e aí eu chamo a atenção que o que a gente vai trabalhar hoje é narrativa. E não podia deixar de citar aqui Ampatebá, ele diz, uma narrativa tradicional possui sempre uma trama ou base imutável, que não deve jamais ser modificada, mas a partir da qual pode-se acrescentar desenvolvimentos ou embelezamentos, segundo a inspiração ou a atenção dos ouvintes. Então, existe uma espinha dorsal, existe algo que não pode ser perdido dessa narrativa, algo que não pode ser suprimido sob pena de que a narrativa se perca, né? Isso é imutável, mas podemos acrescentar a nossa vivência, nosso tom local, as nossas características, as nossas palavras mais comuns, né? Não precisamos repetir ipsilítere com cada palavrinha toda a história. Aí para fazer isso, a gente usa o livro, né? Que é também uma coisa muito boa. Ler a história para alguém, fazer uma narrativa com o livro. Mas estamos aqui falando da narrativa através da oralidade, trabalhando com a oralidade. E para que a gente chegue a essa oralidade, a gente precisa, né, entender esse conto nessas suas várias camadas. Pode passar, por favor. E aí nós temos o elemento da narrativa que nós conhecemos, que é do campo da literatura, né? Os elementos da narrativa são as personagens, o tempo, o espaço, o narrador e o enredo, ok? Essa é a estrutura das narrativas, modo geral. E, pode passar, Vladimir Prop, ele estuda o conto maravilhoso, né? Então, ele faz a morfologia do conto maravilhoso, e ele chega a 31 aspectos que existem no conto maravilhoso para que ele seja um conto maravilhoso. Nelly Novaes Coelho, ela reduz esses 31 aspectos em 6. Aí eu acho mais legal, que fica mais prático, e trago para vocês. E aí ela diz que há uma situação de crise ou mudança, toda narrativa tem esses 6 aspectos. Uma situação de crise ou mudança, uma aspiração, desígnio ou obediência, uma viagem, um desafio, obstáculo, mediação, conquista. A situação de crise ou mudança é o que faz a narrativa ser uma narrativa. O que eu estou fazendo? Por que eu vou contar essa história? Se todos os dias eu acordo, tomo meu café, vou trabalhar, volto, e nada de excepcional acontece, eu não tenho muito o que contar. Nem na biografia a gente conta todos os dias da vida da gente. Porque tem dias que não tem muitas coisas. A gente sempre conta aquilo que mudou o ritmo da nossa vida, que fez mudar a roda que gira, né? Então, essa é a situação de crise ou mudança. Eu trouxe aqui a imagem da Branca de Neve e Sete Anões, que eu imagino que todo mundo conhece essa história, né? Que é uma história muito difundida, e por conta disso é que eu trago. E aí a gente pode pensar essas situações dentro desse conto aí. Não, por favor, pode voltar. Obrigada. Pode voltar. Obrigada. Então, a Branca de Neve estava no seu palácio, mais ou menos tranquila, tinha o que comer, tinha onde dormir, estava protegidinha, e de repente aparece uma situação de crise e mudança. E a partir daí se conta a história dela.
Veja que não se conta a história da Branca de Neve a partir do momento em que a mãe dela faleceu, nem de quando o pai dela se casou de novo, nem de quando supostamente a madrasta começou a fazer com que ela trabalhasse, que ela fizesse coisas que não era de uma princesa, né? Mas é a partir do momento em que ela sai do palácio, né? Então, é a partir daí, primeiro há toda uma contextualização para saber quem é essa Branca de Neve, e depois começa a história a partir do momento em que ela é tirada do castelo, ela basicamente expulsa. Então, essa é a situação de crise ou mudança. Ela deixa de ter o lar, deixa de ser protegida. Ela precisa agora se virar para comer, para um abrigo. Então, para onde que ela vai? Para a floresta. É interessante que nas histórias originais ela tem que atravessar 7 montanhas para encontrar a 7ª casa, onde tem os 7 anões. E o 7 é um número cabalístico, né, e que apresenta realmente essa questão da introspecção, de você ir para dentro de você. No Disney, né, na versão Disney, ela entra na floresta, e aí ela faz esse percurso, se mergulha em si mesmo. Entrar na floresta é entrar em si. E aí ela busca as forças para se modificar e resolver os problemas que ela precisa resolver. E aí vem a aspiração, o desígnio, a obediência, ela acaba tendo um desígnio que é sair pela floresta, porque senão ela terá o coração retirado dela, né, pelo caçador, a madrasta, que é seu coração, né, porque, enfim, todas essas questões que envolvem a relação mãe e filha, né, e é sempre interessante lembrar que todas as princesas, elas só começam a sua jornada a partir da morte da mãe, né? Por isso que os psicólogos dizem que a mãe precisa morrer, porque a mãe protege. Então, se a mãe dela tivesse viva, ela não teríamos essa história. E aí, ela passa por toda a viagem. E a viagem, tanto é o caminho que ela toma até encontrar os 7 anões, quanto ela está na casa dos 7 anões, quanto ela pagar com o trabalho dela a estadia na casa dos 7 anões, e eles a protegerem. E, além aí vem os desafios e obstáculos que estão aí no meio do caminho dessa viagem, e um desafio maior, na verdade, aí no caso dela, um obstáculo, que é a bruxa que volta com a maçã para que ela coma. E veja que é significativo ela trazer o alimento. É a mãe que vai seduzir com o alimento, mas eu tenho um alimento. E ela entra nessa sedução, porque é uma sedução forte, uma coisa forte para o ser humano, né? Nós precisamos nos manter vivos, e a comida nos mantém vivos. Então, a comida é um ponto importante. E aí ela vem a mediação, dependendo de como a história é contada, a mediação ou é os 7 anões que balançam o caixão e ela põe para fora o pedaço da maçã e volta a respirar, ou é o príncipe, né, que a beija e faz com que ela saia daquela situação de suspense. E essa situação de suspense, de dormir, de sair do mundo, porque quando a gente dorme, a gente sai do mundo, né? Desse mundo físico. E esse sair do mundo físico é um processo também de introspecção e de mudança. Até a conquista. E a conquista, ela nunca é uma conquista física, não é uma conquista material, é sempre uma conquista pessoal, né? Quem imagina que o final é a conquista, porque ficou rico, porque casa com o príncipe, porque vai ter o castelo. Isso são só perfumarias, né? É só o que está por cima, mas a grande conquista é que ela se tornou adulta, né? Finalmente, a menininha que ficava ali se submetia a tudo para ter proteção e alimento, ela sai e ela toma atitudes, né? A Branca de Neve vai tomando atitudes até conquistar a sua maturidade.
Então, nós temos aí os elementos constituintes de todos os contos. Em todos os contos vocês vão encontrar isso. Vocês vão pensando, cada um aqui com o seu conto, né, na cabeça, vai pensando e vai encontrando todos esses elementos, né, que são, como eu já disse, uma síntese que Nelly Novaes Coelho faz dos 31 das 31 funções do conto maravilhoso propostas pela morfologia de Propp, ok? Então, essa é a primeira fase do conto. Primeira vez que eu entro em contato com essa narrativa, eu, então, percebo esses elementos da narrativa, tá? Pode passar, por favor? Cada contador traz consigo o frescor de um novo olhar. E aí, a gente sabe que aqueles elementos não podem ser perdidos, mas que a gente traz sempre algo novo para aquilo que a gente conta. Alguns dizem que os contos foram sendo modificados, foram sendo higienizados, foram sendo purificados, né? Que a Disney quebra o conto, né, através da sua narrativa fílmica. Eu penso que é muito outras linguagens, outros modos de ver, né, e que são tão importantes quanto a original, que a gente nem sabe qual é, que se perdeu no tempo. Pode passar mais um pouquinho? Tem também uma outra citação de Apantebá, que ele diz: ninguém é contador de histórias, a menos que possa relatar um fato tal como aconteceu realmente, de modo que seus ouvintes, assim como ele próprio, tornem-se testemunhas vivas e ativas desse fato. Para fazer isso, você, então, tem que entrar na urdidura do texto. E aí é que eu trago para vocês a ideia de Campbell, Joseph Campbell, pode passar, por favor, em que ele fala da jornada do herói, tá? Mas antes, é importante a gente lembrar que no Conto Maravilhoso importa saber quem faz, né, e como é feito. Quem faz é relativo aos personagens. Pode dar mais um clique, por favor? Mais outro. O simples e o complexo. O personagem simples é aquele que não se modifica durante toda a trajetória. Esse é um conceito que vem das artes cênicas, né? Os personagens simples são aqueles que se mantêm os mesmos durante toda a narrativa, e o personagem complexo é aquele que se modifica. É aquele, geralmente, que é o personagem principal, é o herói da trama, geralmente, tá? Até aqui tudo bem? Aí nós vamos, pode passar. Aí nós vamos, então, para a jornada do herói, proposta por Joseph Campbell. Ele pensa o texto narrativo na estrutura de como o personagem, geralmente o personagem principal, né, mas todos os personagens vão caminhando durante a narrativa, nessa urdidura tecital, e nessa caminhada, eles vão passando por esses elementos do conto e vão avançando na sua compreensão de si mesmo, do mundo e do outro, tá? Então, ele, assim, imagina, né, essa jornada do herói. Estamos no mundo comum. O que é o mundo comum? É a nossa zona de conforto, é estarmos num lugar que a gente não precisa fazer nada, tá tudo ali à mão, tá tudo ok, tá tudo bem. É aquele momento em que a gente não quer a mudança, esperamos que não mude, né? É o mundo comum. Aí nós recebemos o chamado aventura, e o nosso primeiro movimento é sempre de recusa. Porque é mais gostoso, é mais comum, é mais confortável estar no lugar onde a gente está.
vamos imaginar aí uma coisa bem simples para a gente poder entender essa jornada do herói, entender que essa jornada do herói não é algo que acontece nos filmes da Marvel, ou nos contos maravilhosos que contamos, ou nos filmes que assistimos, mas na nossa vida diária. Então, imagine que você está deitado numa rede, numa varanda, que não está fazendo nem calor, nem frio, está aquela temperatura maravilhosa, com o ventinho batendo de tanto em tanto, cheirinho do mar, e você está ali deitadinho, tá? Você quer sair dessa situação? Não. Ninguém quer sair dessa situação. Já respondi, eu não queria. Então, a gente está ali, nesse mundo comum, tá? Na nossa zona de conforto, no nosso, e tudo que a gente queria, tá? Tem até uma aguinha de coco ali, começou da Bahia, eu penso logo em água de coco. Aí tem até uma água de coco que está ali, de vez em quando, você toma um golinho da água de coco, você refresca, tá uma maravilha. Aí acontece alguma coisa, uma chamada aventura. Você bebeu tanta água de coco que agora você tem que ir ao sanitário. Você tem que sair dali. Mas você recusa. Não, acho que eu vou segurar mais um pouquinho. Precisa a gente sair agora. Não, tá. Daqui a umas 2, 3 horas eu vou, tá tão bom aqui. É a recusa ao chamado. E aí, você encontra com o mentor, ou uma ajuda sobrenatural, que nesse caso, você mesmo pensa, tá duro, tá difícil, já começando a apertar demais. Então, você faz a travessia do primeiro limiar. Você decide que precisa entrar nessa jornada, tá? E aí, esse primeiro, ele chama o primeiro ato, que é o primeiro momento em que o herói se dá conta de que ele tem uma jornada e que ele precisa seguir nessa jornada. Então, vem o segundo ato, que é o ventre da baleia, os testes, os aliados, os inimigos, que aqui a gente pode pensar que seria levantar da rede. Levantar da rede, aquela coisa, a rede estava muito baixa, aquela dificuldade de levantar da rede, ao mesmo tempo, segurar o xixi, a gente está, né? Aí, no meio do caminho, a gente encontra alguém que quer conversar com a gente. Então, todos esses são o ventre da baleia. E por que chama o ventre da baleia? Eu imagino que vocês conheçam a história de Jonas, né? Jonas e a baleia, uma história bíblica muito interessante, em que Jonas, ele é designado por Deus para ir no vilarejo ao lado e catequizar, digamos assim, né? As pessoas que estão lá, levar a palavra de Deus às pessoas que estão lá, que se perderam da palavra de Deus. Mas Jonas fala assim: Senhor, eu vou lá, eles não querem saber da sua palavra, eles não vão me ouvir, eles brigam conosco o tempo todo, vêm aqui, tomam nossas coisas, estamos sempre numa briga, eles não vão me ouvir. Mas Deus insiste com Jonas, e Jonas, achando que ele não vai cumprir aquela tarefa, ele então foge, né? Que é o primeiro movimento de todo ser humano, é fugir. Então, ele foge e vai parar num porto. No porto, ele pede uma passagem de graça no navio, acabam cedendo a ele e ele vai. No meio do mar, começa uma tempestade terrível, que não estava prevista, do nada aparece aquela tempestade. Então, Jonas entende que é por causa dele. Então, ele se joga ao mar, para que os outros não sejam penalizados por uma escolha dele, né? Que já é uma atitude bastante bacana. E quando ele se joga ao mar, ele então é engolido pela baleia. E ele fica lá dentro da baleia, pensando e repensando a situação, tudo o que ele passou, tudo que Deus lhe disse, tudo que as pessoas da outra comunidade fizeram com a comunidade dele, o que eles iam dizer para ele, e o que eles iriam dizer para Jonas, e o que Jonas iria dizer para eles, e ele fica, então, nessa introspecção. Então, por isso que ele chama aqui o ventre da baleia, que é esse momento dos testes, dos aliados, dos inimigos, que às vezes somos nós mesmos, o próprio herói. E aí, ele faz a aproximação da caverna oculta. Caverna oculta é quando você
entra em si e consegue vislumbrar um modo de resolver aquilo, tá? É o momento ápice em que as coisas acontecem e você tem que tomar uma atitude, não tem jeito, tá? Aí você passa pela aprovação suprema, que é o momento em que você muda, em que o herói que ia por um caminho, que pensava de um jeito, agora ele tem que repensar o seu pensado, tem que ser outro, tem que tomar outras atitudes, tem que se modificar. E essa aprovação suprema, ela vem com uma recompensa. No nosso caso lá da rede, né, na varanda, com água de coco e tudo, imaginemos que nosso herói que estava, ou nós, né, que estávamos lá na varanda, resistimos, e aí acabamos indo nas últimas, então passamos pelo ventre da baleia, quando encontramos alguém que queria muito, sei lá, a mãe da gente, a avó, que queria contar uma fofoca, e você fica entre a curiosidade de ouvir a fofoca e a necessidade de ir até o sanitário, e depois você encontra um empecilho, porque a porta está fechada, tem alguém lá, só tem aquele sanitário, e você tem que esperar, é a sua grande provação, até que você recebe a recompensa que a porta efetivamente vai aberta. E aí você vai resolver seu problema. Esse é o segundo ato. E aí ele vem para o terceiro ato, que é o caminho de volta. Bom, o herói já aprendeu alguma coisa com isso tudo, né? Nós lá da rede já aprendemos que a gente não deve segurar tanto, que deve ir logo. Ou que não devemos ficar tanto tempo deitados, tomando água de coco, porque vai acontecer da gente querer ir ao sanitário. Então, já aprendemos a nossa lição, vamos fazer o caminho de volta. Então, voltamos para a rede. E voltamos para a rede pensando tudo isso, o caminho de volta, a ressurreição, porque agora eu já não sou mais a mesma, agora eu já tenho uma lição aprendida, e esse é o retorno com o Elixir. E o que é o Elixir? É eu ter aprendido um pouco mais sobre mim e sobre o meu funcionamento fisiológico, tá? E voltamos ao mundo comum, e depois mais outra jornada, e mais outra jornada. A jornada do herói vivemos todos os dias. O personagem, lá na narrativa, vai viver uma história. Vamos voltar à Branca de Neve. Ela está lá no mundinho, na zona de conforto dela, porque ela tem alimento e proteção, tá tudo ok, ela é a princesinha, ok. Aí, ela recebe o chamado para a aventura, que é exatamente quando o caçador chama para ela ir para a floresta, pegar uma flor, mas aí ela percebe que não é só isso, ela tem uma recusa ao chamado, ela vê que tem alguma coisa errada, mas ela pede não, por favor, e ela então encontra o mentor, que é o próprio caçador, e diz, não, vá, porque, eu dou meu jeito, e ela então atravessa o primeiro limiar. Limiar, ela sabe que ela não tem mais volta, ela não pode mais voltar para o castelo, ela tem que seguir em frente. Então, ela vai para o ventre da baleia, ela passa por vários testes, encontra aliados inimigos, andando pela floresta em busca de abrigo, né, e proteção, e chega na aproximação da caverna oculta, que é o momento em que ela pensa assim, eu não sou mais aquela princesinha protegida, agora eu tenho que seguir em frente, né? Então, ela tem a aprovação suprema, que é chegar até uma casa, mas aí ela tem que fazer uma troca, não pode ser de graça, não é porque ela é princesa que todo mundo tem que aceitar dela estar na casa dos outros. Então, ela se modifica, né, a partir dessa aprovação suprema, e ela, então, paga com o seu trabalho a estadia, a proteção. E aí ela recebe a recompensa, que é se tornar mais adulta. No caminho de volta, ela ainda passa pela questão de outra aprovação, que é ainda esse segundo ato, né? Que ela passa por várias provações, que vem de novo a bruxa, com a maçã, com a sedução do alimento, e ela não resiste, ela cai, e ela volta, e ainda é aqui nesse momento do segundo ato, a recompensa é quando ela
consegue voltar, né, com vida, seja por conta dos anões que fazem, ou do beijo do príncipe, e ela então faz um movimento de volta ressurgida, na ressurreição de ser agora uma adulta. E o elixir é viver uma vida adulta, né? A recompensa, então, é essa. Oh, que maravilha! De Goiás. Pode dar um clique, por favor? É importante, uma coisa que Campbell deixa muito claro, Joseph Campbell deixa muito claro, é que a jornada do herói não é sobre o herói, é sobre a jornada. Porque o importante é a jornada. O herói é sempre o herói, né? É um herói, pode ser qualquer herói. Mas a jornada que é importante, a jornada que transforma o herói, né? Ele não se transforma sozinho. É por causa da jornada que ele se transforma. Então, o importante é esse caminho da narrativa. Todas as narrativas têm todos esses 12 caminhos, aqui dividido em 3, mas esses 12 caminhos da jornada do herói, toda narrativa tem esses 12 caminhos da jornada do herói. Passa por todas essas questões, todas as narrativas. Sejam contos, mitos ou lendas. Todos, ou outros tipos de narrativa, todos passam por isso aí. Alguns passam mais tempo no primeiro ato, outros passam mais tempo no segundo ato, outros mais tempo no terceiro ato, mas todos passam por esses elementos. E aí é importante a gente entender esses elementos da narrativa, para a gente, então, não perder a espinha dorsal do conto, ok? Se tiver tudo bem até aqui, qualquer momento que vocês quiserem, eu estou aqui olhando o chat, ou quiserem abrir o microfone e fazer alguma pergunta, tá bom? Mas vamos então caminhando, pode passar mais um slide, por favor. Eu trago aqui um exemplo de uma jornada do herói com outro conto que eu também entendo que seja bem conhecido aí de todo mundo, que é a questão do Rei Leão, né? A história do Rei Leão. E eu peguei isso aqui da internet, achei fantástico, o Rei Leão sob a ótica da jornada do herói. Então, nós temos lá o Rei Leão no seu status de herói, de leão, de tá tudo bem, tá tudo ótimo, as coisas estavam todas bem colocadas, ele estava ali no lugar, né, com seu pai, com sua mãe, protegidinho, tudo ok, tá tudo certo. Então, ele cresce, e a leoa, que eu sempre esqueço o nome dela, é Nara, né? Sempre alguém me lembra o nome, não sei porquê, eu apago o nome dessa personagem da minha mente. Acho que é por isso que eu não conto essa história do Rei Leão, porque eu sempre... Nala, nunca me lembro. Então, a Nala chama ele para aventura. Ora, você só quer ficar aqui nas propriedades do rei? Não, vamos desbravar e conhecer outros lugares e tal. Ele resiste, né? Recusa, mas aí ele fica, não sabe se ele vai, se ele não vai, até que ele conversa com o mentor e então decide ir. Né? A Nala acaba convencendo ele de ir para a aventura. Então, ele vai, e aí é a primeira travessia, exatamente aceitar a aventura. E quando ele aceita, ele passa por várias coisas, né, como nós sabemos, inclusive encontra com as hienas e com o tio, que acaba brigando com o pai dele e mata o pai dele, né? Então, ele tem que passar por várias coisas para o amadurecimento dele, para que ele volte e passe pela aprovação suprema, que é ele derrotar o tio, para poder ser o rei de novo, né? Então, ele volta, ele consegue vencer o tio e recebe como recompensa o reino de volta. Então, ele ressurge como um rei adulto, responsável, que agora já sabe que ele que tem que defender aquele território. Então, ele volta com Elixir.
o que é o elixir? O elixir é esse amadurecimento, né? Ele perceber que agora ele tem uma responsabilidade de um reino em suas mãos. E aí tudo começa de novo, porque outras histórias acontecem, né? A gente que para no Foroforizes para sempre. Ok, até aqui, gente? Podemos passar. É de novo o Sotiki que nos diz que a relação estreita com a natureza e com o mundo oculto está na base da constituição do verdadeiro griot. E aí agora a gente entra na caverna, a gente entra na barriga da baleia, né, e vai para a caverna oculta. Aí a gente vai ver o que essas histórias nos dizem. Porque o mais importante de tudo é a história nos dizer alguma coisa. É claro que a gente tem que considerar quem é o público, quem é a pessoa para quem a gente vai contar a história, o lugar onde nós vamos contar a história, todas essas questões são muito, muito relevantes. Mas, mais relevante do que isso, no top da relevância está você ter uma relação direta com a história. Os griots, eles vivem da oralidade. E mentir para um griot é a pior de todas as coisas que pode fazer um griot. Um griot não mente. Ele conta a história de uma forma diferente. Ele conta a história de uma forma lúdica. Inclusive, existem aqueles que contam histórias que são para ensinar a fazer um ofício qualquer. E tem o griot que serve para fazer a paz ou estabelecer a guerra. Em muitas comunidades que existem os griots, é o griot que vai fazer os ajustes dos casamentos, é ele que vai escolher quem vai ser o padrinho, né? Exatamente, eu li lá. Então, é importante que a gente tenha essa relação com a história, de que a história é a sua história, você tem que viver a história. O contador de histórias, ele tem que ser a história. Não estou contando a história de alguém, eu estou contando a história que eu vivi. Acho bonito, eu gosto de dizer assim, oh, que uma poema maravilhosa. Ela foi lá, fez uma imersão grande lá em Burkina Faso. Uma das coisas mais importantes da história é a gente viver mesmo esse momento da história, então ser a história. Eu costumo dizer assim no final, não sei se foi bem assim que aconteceu, mas foi bem assim que me contaram. Então eu sou uma testemunha viva, né? Muitos contadores dizem assim, foi assim que aconteceu, estive lá e vi, né? Porque o griot, ele precisa ser o contador de histórias precisa ser aquele que é testemunha viva da história, né? A história se passou consigo mesmo, tá? Não, o griot não é o chefe da tribo, não tem tribo. O griot é aquele que orienta, ele faz, assim, tem várias categorias de griot. Existem nomes diferentes, inclusive não é todo lugar da África que chama griot, em outros lugares tem outros nomes. Existem, o Sotigui Koyate mesmo, que é esse que fala isso, a família dele é de griot, então quando ele nasceu, ele já sabia que ele seria um griot. É uma coisa que vai passando de pai para filha. Tem as famílias griot. E o griot, ele é aquele que orienta, que dá conselhos, que resolve situações, né? Não no sentido jurídico da lei, mas no sentido da orientação mesmo, né? De fazer você pensar suas ações e repensar suas ações e chegar a conclusões. Botar as pessoas em conjunto e vamos pensar o que foi que aconteceu aqui, o que a gente pode resolver. Mas não é um poder jurídico e nem um poder político. É um poder cultural, que é muito mais forte que o poder político ou jurídico.
principalmente nas nações que têm essa ideia da oralidade como uma situação cultural. É difícil para a gente que vive numa sociedade eurocentrada entender o que é o griot, qual é o papel dele social, porque nós não temos um desse assim. Ele pode se aproximar do bobo da corte. O que era o bobo da corte? O bobo da corte era aquele que contava histórias, que cantava, que fazia brincadeiras, todas com verdade. O bobo da corte era o único que podia falar a verdade para o rei, mas ele falava de uma forma lúdica. E é por isso que ele podia falar para o rei, né? Então, é mais ou menos, a gente pode fazer um paralelo assim, tosco com essas relações. Hoje, eu vou falar, hoje nós temos, assim, na nossa sociedade, o que seria o griot? Seriam os humoristas. Os humoristas são os grandes griots da nossa sociedade. Eles falam tudo de uma forma lúdica, de uma forma leve, mas falam a verdade. É a verdade nua e crua. Não é a verdade só dele, é a verdade do que está acontecendo aí. E eles são os griots da atualidade. E os griots africanos, eles também contam xixes, piadas, fazem brincadeiras, depende da situação. Eles vão ler a situação para saber como eles vão atuar, né? É de uma sabedoria que não dá para a gente pensar, entender essa sabedoria num pensamento eurocentrado e fechado nesse mundinho de que as coisas têm que ser do jeito que são na nossa sociedade. Diogo aqui está me pedindo, professora, por gentileza, pode falar um pouco sobre os aspectos simbólicos dos personagens do conto? É isso que eu vou falar agora, abordando os arquétipos. Segundo o próprio Campbell, os personagens são aspectos psíquicos do herói, que servem para guiá-lo em sua jornada. Nala não seria, então, o aspecto feminino do pequeno leão a chamá-lo para a jornada? Não sei se o aspecto feminino, geralmente, assim, dentro da ideia do arquétipo, o feminino não é o que chama para a jornada. Campbell aborda, que ele também é psicólogo, ele aborda essa questão do ponto de vista da psicologia, né? E ele pensa essa jornada como a nossa jornada, a jornada de todo herói, que entrar num processo de autoconhecimento, né? Ele chega a dizer isso. Mas eu trago aqui para vocês, eu acho que fica mais amplo, assim, diante do que eu li, né? E dentro das coisas que eu li, né? Não li tudo sobre tudo, né? Ninguém é capaz de... mas dentro desse aspecto, do que eu li, dos autores que eu li, que me encaminharam para essa compreensão, eu entendo que Jung traz uma perspectiva muito melhor da gente compreender os aspectos simbólicos das personagens do que com Campbell. Com Campbell a gente consegue entender por que a narrativa ela acontece, entende? E agora, pode passar, por favor, mais um slide. Pode passar. No conto maravilhoso, importa saber, como eu vou retomar, quem faz, por favor, como é feito, e aí nós vimos o personagem simples e o personagem complexo, que fazem a narrativa acontecer. Vocês veem que o personagem do Rei Leão, ele se modifica. A Nala continua a mesma. Ela é a personagem simples da história, né? O Rei Leão, ele se modifica, ele já não é mais o mesmo, né? Mas o como é feito, por favor, só mais um clique, aí a gente vai perceber as funções das personagens que representam as partes fundamentais do conto maravilhoso. Porque, veja, como o Campbell falou, a jornada do herói não é sobre o herói, é sobre a jornada. Ele não trata, isso é citação dele, então ele não trata sobre
o personagem, né? A personagem, né? Mas essa jornada que faz a modificação do personagem, como a jornada ela acontece. Então, ele estuda o conto na sua tessitura, certo? Aí, vamos agora pensar o personagem, a história nas suas funções mais simbólicas, tá? Pode passar, por favor, mais um slide. E aí eu trago para vocês o tarô da criança interior, que é uma construção feita por Isha e Mark Werner, que são também dois psicólogos junguianos, e que eles trabalham, e para mim isso foi maravilhoso, porque eu não entendo muito de tarô, mas eu entendo muito dos contos maravilhosos, e aí eu consegui entender. Jung, ele gostava de trabalhar com essas questões que são do simbólico, do humano, e ele percebia que o cultural influencia muito nas pessoas, que nós temos um subconsciente, né, um inconsciente, que é pessoal, que é ali onde nós guardamos, e aí o filme Divertidamente deixa bem claro, né, como é que funciona tudo isso, altamente. Sempre recomendo, por favor, assistam a esse filme que é maravilhoso, Divertidamente, né? Que mostra como a mente funciona e como vão se construindo as imagens, as narrativas de si, e como elas vão incidindo na gente, né? Fazendo a gente ter comportamentos, escolher palavras, atitudes, ações, tudo isso vem do nosso inconsciente. Inclusive, os psicanalistas, eles dizem que como se eles gostam da imagem do iceberg, né? Então, a gente vê uma pontinha do iceberg para fora. Não, por favor, não passem ainda. Antes. Só quando eu pedir, por favor. Mais um. Obrigada. Pode deixar aí. Então, ele... me perdi um pouquinho. O filme realmente é muito bom. E, sim, o iceberg. Então, a gente vê a pontinha do iceberg, mas embaixo ele diz assim que a parte consciente da gente é a ponta do iceberg, mas tem muito mais ali que é o nosso alicerce mesmo, que faz sermos quem nós somos, né? Em análise do discurso, a gente fala dos assujeitamentos, são seres assujeitados, e assujeitados por quem? Por toda esse conjunto cultural que nos faz ser quem nós somos, né? E que nós vamos adquirindo através da família, da sociedade, da escola, da religião, etc, etc. Jung estudando todas essas questões, assim, dos ocultos, por que tem tarô? Por que as pessoas põem tarô? Por que acreditam em tarô, em búzios, em seres extraterrestres, os sobrenaturais, em almas? Por que isso na mente humana? E aí ele estuda muito essas questões, e ele estudando o tarô, ele percebeu como o tarô fala, ele não diz isso, né, agora é que eu faço essa ligação, mas ele fala com outras palavras, que o tarô é uma jornada do herói, né, é um caminho pelo qual o sujeito, por favor, só quando eu disser, tenha calma, relaxe, eu vou dizer quando passar. Rosemary, não foi eu, não, é o computador. Porque foi no automático, é verdade, desculpa, é isso. Tá. Desculpe, viu? Não, eu que peço desculpa, que eu esqueci que estava no automático. Eu peguei esse que foi um que eu fiz automático. Eu que peço desculpa. Peço um exercício aí para você ficar voltando, pode. Olha só, é porque eu preciso fazer esse preâmbulo para explicar, né, por que eu trago o tarô. E aí, ele mostra como todas as cartas dos arcanos maiores do tarô, porque o tarô tem 72 cartas, mas tem os arcanos maiores, que são 22, começando do 0 e terminando em 21, né, como vocês estão vendo aí, essa é a carta 0, e como eles fazem mesmo a jornada do herói. Eu trago para vocês,
nessa ordem das cartas do tarô, mas isso não quer dizer nada, né? Porque quando você põe o tarô, você embaralha e você, você vai fazer de uma outra forma, ele não segue. Essa ordem aí é só para lembrar quem domina o tarô, qual o papel daquele arcano no desenvolvimento de uma narrativa, né? E é interessante também... Vou cansar, sai, eu apaguei. Que ela tá com... Acordei às 7. Isso é só para mostrar quem faz tarô, qual é o papel daquele arcano naquele momento, certo? Então, não existe uma cronologia. Então, não existe uma cronologia, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na ordem em que as cartas são numeradas, tá? Só por uma questão mesmo de seguir em frente. A primeira carta é essa carta que é a chamada Louco, no tarô de Marseille, né? Que é historicamente onde surgiu a questão do tarô. O primeiro tarô que se tem notícia é o tarô de Marseille. Existem hoje outros tantos tarôs, mas o tarô de Marseille é o original, digamos assim, né? Original, a gente nunca vai saber qual é, mas é aquele que desemboca em todos os outros. Então, esse é o herói, tá? É a carta do louco. Eu chamo a carta do herói. Que é aquele que vai explorar a vida. E aí eles representam com a Chapeuzinho Vermelho. Por quê? A Chapeuzinho Vermelho, ela recebeu um desígnio da mãe, e ela vai iniciar a sua jornada, só que a mãe dela diz, vá pela estrada, não vá pela floresta. Mas ela se joga, né? Ela, enquanto herói, ela quer explorar a vida, e ela faz outras escolhas, ela faz a escolha por si, né? Mais ou menos por si, porque ela é orientada, né? Por alguém, por um mentor, e ela escolhe outro caminho. Ela mesma provoca uma história dela, né? Se ela tivesse obedecido à mãe, jamais saberíamos essa história. A gente só conhece essa história porque ela desobedeceu à mãe. Então, ela própria provoca a sua história. Ela é o herói. O herói é aquele que provoca a história. O louco. E por que chama louco? Exatamente porque sai do mundo comum, né? Lembram lá da jornada do herói de Campbell? Campbell diz que é sair do lugar comum, sair do mundo comum. Então, o louco sai do mundo comum. Ele inicia a jornada. Legal. Vou anotar essa daí, gostei, viu, Diogo? Por favor, um clique. Então, a carta seguinte do tarô é a carta do mago. Pode dar mais um cliquezinho. Que é o que é representado aqui o gênio do Aladim. Vamos imaginar que esse gênio do Aladim, ele atende os pedidos de Aladim, mas esses pedidos não são reais. É só tudo muita conversa. Então, o mago, ele representa essa capacidade que nós temos de convencer pela palavra, de seduzir pela palavra, que é algo do ser humano, né? Então, essa capacidade de encantar, né? Deixar os outros encantados pelo aquilo que diz, e é isso que o mágico do Aladim faz. Nada daquilo é real, tudo se perde, se acaba, né? Com um estalo de dedos, porque é tudo a ilusão da palavra. E quem nunca se envolve na ilusão da palavra? O herói, para se manter na jornada, ele precisa do convencimento da palavra, né? Então, o mago, ele representa isso. Agora, aqui eu dou uma paradinha para lembrar para vocês que Jung deixa muito claro que esses arquétipos, que não é nem um nome que ele cria,
que já vem esse nome desde a Grécia Antiga, já se falava em arquétipos, porque os arquétipos, eles representam ideias, eles representam sensações, emoções, não representam personagens. Aqui, o personagem me ajuda a pensar, né? Ajuda a gente a pensar essas ideias, mas não são os personagens, os arquétipos, tá bom? Eu preciso que vocês deixem isso muito claro, que nós estamos falando de ideias, não de personagens, ok? Então, quando a gente pensa lá o louco, a gente não está pensando, bom, Chapeuzinho Vermelho é o herói, não. A questão, nós estamos falando da personagem, estamos falando da ideia. Então, quem nunca teve essa ideia de repente, pensar, não, eu vou modificar alguma coisa na minha vida, vou fazer diferente. Quantas histórias contam sobre sujeitos que tomaram caminhos diferentes, ou por vontade própria, ou por obediência, ou porque não tinha jeito, tinha que tomar aquela atitude, tá? São padrões de comportamento, né? São ideias, tá? Não personagens. E isso porque, como eu mostro com personagens, às vezes as pessoas confundem. Não é personagem, é ideia, tá? E eu digo isso porque a próxima personagem é a... Pode passar, por favor. É a sacerdotisa, tá? A papisa. A papisa ou a sacerdotisa, como diz Jung, é aqui representada pela fada madrinha. A fada madrinha, ela sabe seus desejos, ela faz seus desejos virarem realidade. É o conhecimento interior, né? Ela representa esse conhecimento interior que nós temos, de que nós sabemos o que é melhor para nós, que a gente, no fundo, a gente sabe, a gente sempre sabe, às vezes não, a gente não sabe, a gente sabe. E a fada madrinha diz isso, tanto que não dá para ela a noite inteira, diz, você tem que voltar meia-noite, porque você tem que viver a sua vida real, e não essa fantasia, né? Então, é essa sabedoria interior que diz, eu posso te transformar por fora, mas nunca posso te transformar por dentro. Então, é essa sabedoria interior que é representada por essa carta do tarô, que é a papisa, que é o conhecimento interior. Veja, nós já temos aí o apelo ao chamado, né, o sair, o explorar a vida, a ideia de explorar a vida, que é uma ideia muito forte do ser humano, senão estaríamos ainda nas cavernas, a ideia de como a palavra, ela é importante, né, a gente convence pela palavra, tem um poema de Cecília Meirelles, ai palavras, que estranha potência vossa, que resume bem a importância da palavra, e temos aquela sabedoria que nós nascemos com ela, né? É aquela sabedoria que nós temos lá dentro, a gente sabe o que é melhor para a gente. A próxima carta é a carta da... pode passar, é a carta da... a papisa e a rainha, eu esqueci o nome, da imperatriz, tá querendo lembrar que é o nome assim, é a carta da imperatriz no tarô, né, e aqui representada pela mamãe ganso, porque ela dá a ideia da grande mãe, que é um dos arquétipos mais queridos para todos nós, seres humanos, 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Não há ninguém que não tenha na figura materna, mas eu estou dizendo a figura ideal da maternidade, tá? Não estou dizendo a figura real da maternidade, estou dizendo a figura ideal. E a figura ideal da maternidade é exatamente a questão da abundância e do cuidado. A mãe nos promove alimento desde que nascemos, alimento e cuidado. Estamos sempre protegidos no colo da mãe. Então,
a grande mãe representa isso, abundância e cuidado, proteção, né? A mãe é aquela que protege. Mais uma vez, eu estou falando de ideia, não estou falando de personagem. Tem várias mães aí que não protegem coisa nenhuma, que largam os filhos, não é isso. Não é mãe, instituição social, mas é mãe ideia, tá? Tanto que chamamos a Terra de mãe, a Terra-mãe, né? Porque ela é a Terra que nos proporciona tudo que precisamos. Aí a carta seguinte é a carta do imperador, né? Que seria a representação do grande pai. O pai é o líder, é o progresso, é aquele que diz vá, siga adiante. A grande mãe é a mamãe ganso, porque é aquela que reunia, a história da mamãe ganso é aquela que ela reunia as crianças em volta e contava as histórias, né? Então, tem as histórias da mamãe ganso. Aqui nós estamos na história das roupas novas do imperador. As roupas novas do imperador é uma história fantástica, porque, como vocês conhecem, né, o imperador, ele era vaidosíssimo, e chegam dois pilantras e dizem que vão fazer uma roupa que só pessoas inteligentes podem ver, e claro que o imperador não queria dizer que ele não era inteligente, porque ele era muito vaidoso, e ele não tem nada, e ele sai nu. E quem é que avisa que o rei está nu? Isso é que mais me fascina nessa história. É de uma inteligência essa história, é fantástica. Quem é que vai avisar a ele que ele está nu? A criança. Porque a criança, ela vem com sua visão, assim, menos manchada pelas questões sociais, ela não está se importando de ser inteligente ou não ser inteligente, ela diz, kkkk, o rei tá nu. E esse é o imperador, é aquele que é o progresso, ele quer o novo, ele quer o diferente, né? Ele é vaidoso, ele quer ir à frente, é a ideia do grande pai. O grande pai é aquele que manda para frente, certo? A figura paterna é aquele que manda, a mãe é aquela que protege, o pai é aquele que manda para a aventura, certo? E aí, depois do pai, nós temos a figura do Papa. No tarô, é o Papa, aqui é o sábio, e ele é representado pelo mago Merlin. Veja o que faz o Merlin. Ele pega o rei Arthur, né? E ensina o rei Arthur as questões do mundo, ensina a ciência, né? A ciência da magia. Então, ele aqui, o mago representa exatamente esse conhecimento científico. Mas eu não estou falando de conhecimento científico de livros, eu não estou falando de equações, etc. Estou falando desse conhecimento que está fora de mim. Então, aquele sujeito que olha o céu e sabe se vai chover ou não, ele tem esse conhecimento científico. Isso é um conhecimento científico. O agricultor que sabe quando plantar e quando colher, qual é o momento, como ele olha para a planta e diz, agora é o momento de colher. E você, que tem outros conhecimentos, não sabe dizer, né? Então, conhecimento científico, tanto é isso, quanto saber o nome das estrelas, né, da Via Láctea. O conhecimento científico aqui dito não é esse conhecimento, não é um conhecimento fechado na ciência positivista, não, mas na ciência que vai se ampliando para o conhecimento social, esse conhecimento do fazer, tá? Isso mesmo, Eugênio, as crianças gritam, ele tá pelado. A mãe a bruxa é a mãe, é a bruxa porque a bruxa, no geral, quando ela quer comer, ela quer proteger. A ideia de Jung é essa, né? E não perde esse sentido. Isso aqui é uma pergunta que a Eugênia está fazendo aqui, se a grande mãe também é representada no arquétipo da bruxa. Na verdade, a bruxa é um arquétipo da mãe, né? É uma ideia da mãe,
porque a mãe é aquela que quer proteger, a bruxa come para proteger. E tem sempre essa relação de que essa relação dual, né, essa questão do mito de Édipo, né, de que o desejo da filha de tomar o lugar da mãe, né, ele trabalha isso também no arquétipo da mãe. Então, a mãe tem essa constituição ideal, não real, mas ideal, né, de que é essa que também, não só aquela que provê, mas também aquela que quer tanto proteger que acaba cerceando as vontades, né, do filho, né, que a gente pode representar na mãe judia. A mãe judia é aquela que protege tanto que chega e sufoca, né, tem essa ideia aqui, né. Não para proteger a figura da mãe, porque não se protege a figura da mãe, não precisa ninguém proteger a figura da mãe. A mãe pode ser a pior mãe do mundo, fale mal da mãe, a mãe não precisa de proteção. A mãe é proteção, entende? O arquétipo da grande mãe, ela é sempre a ideia de que eu preciso de abundância e de proteção. E eu procuro isso no emprego, eu procuro isso votando, né? Nos meus governantes, né? Isso é o arquétipo ainda da grande mãe, tá? A grande mãe é sempre quando a gente tem abundância e proteção. Esse é o arquétipo, a ideia, tá? Desligue da personagem, mesmo que seja da sua mãe. A sua mãe pode não entrar nesse personagem aí. Sim, então, as mães somem porque a mãe que protege, né, a mãe, veja, olha só, essa pergunta é muito boa, né, Eugênio diz assim, ó, nas histórias, principalmente nos contos, as mães somem, ficam somente as bruxas, por quê? Porque a mãe, quando protege tanto, sufoca que vira bruxa, então ela quer comer aquela personagem, ela não quer que o personagem cresça. Olha o que faz a bruxa da Branca de Neve. A bruxa da Branca de Neve, a menina foi-se embora, não estava mais lá, ela estava reinando sozinha no castelo, ela não se convenceu, ela foi lá oferecer o alimento, seduzir pelo alimento, trazer de volta a Branca de Neve, trazer de volta numa perspectiva ideal, entendeu? É isso que a gente precisa deslocar, pensar, porque a gente tem um pensamento muito maniqueísta. Principalmente nós que temos esse pensamento eurocentrado. A Europa nos deu de referência, não quer dizer que seja assim agora, mas nós temos essa cultura maniqueísta, porque que ou uma coisa é boa ou uma coisa é ruim. Mas não é assim que funcionam as coisas, né? É muito mais complexo. A mãe é boa e ruim. A mãe é fada e é bruxa, entende? Sim, todos os arquétipos, eles extrapolam com essa questão do maniqueísmo, porque o conhecimento científico é uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim. O conhecimento intrínseco é uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim. E a gente pode encontrar por aí vários modos de ver isso, né? Então, a figura paterna também pode ser esse arquétipo de quê? Da grande mãe? Não. A figura paterna, quer dizer, a gente não pode, eu fico sempre não podemos juntar figura com ideia, tá bom? Existem muitos pais por aí que são mães. Aqui, não sei se você chama assim, mas aqui a gente chama de mãe. Tem muito pai que é mãe. Ótimo, não é isso. A questão aqui que a gente está trabalhando são ideias que são refletidas em determinadas situações, ideais que nós compartilhamos enquanto seres humanos nesse planeta, enquanto Homo sapiens. Quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Todos compartilhamos, que aí é a grande ideia de Jung, que é
que é o inconsciente coletivo. Ele chama isso de inconsciente coletivo. Nós compartilhamos essas ideias, não importa em que região geográfica estamos, não importa em que situação histórica estamos, não importa em que situação econômica, social, nada. Compartilhamos essas ideias, tá? Então, a gente não pode juntar ideia com personagem. Aí você me pergunta, a figura paterna também pode ser um eixo arquétipo? Determinadas figuras paternas, pessoas, né, entidades, personagens, são arquétipos da mãe, porque tem abundância e protege. Outros são como líder, e diz, vá, meu filho, para o mundo, vá conhecer o mundo. Entende? Tem mães que são assim. Eu mesma não me encaixo nessa história da mãe que provê e protege. Eu digo, vá, se joga no mundo. Então, pronto, o conhecimento científico, vamos adiante, falar sobre o seguinte isso, a carta do enamorado. A carta do enamorado é a carta do prazer, digamos assim, do companheirismo, do amor, mas não do amor romântico, sabe? Que você tem, um amor sexual que você tem por alguém, mas um amor que você... Amor, sabe? Companheirismo, compartilhamento. E aqui é representado pela história de Joãozinho e Maria. Veja que coisa linda a história de João e Maria. Maria estava lá, né? Presa também junto com João. Mas ela não estava presa. Ela podia sair pela porta, porque ela saía para ir pegar madeira e tal, não sei o quê, e voltava. Ela podia ter ido embora e largado João lá, que João estava preso. Mas ela não largou João, ela ajudou João, ela foi dar um ossinho para João dar para a bruxa. E eles juntos venceram a bruxa. Isso é amor, né? Essa que é a questão hedonista, do prazer de ver o outro feliz igual a você, entendeu? E essa é uma coisa, assim, do compartilhamento, da amizade, que também compartilhamos enquanto humanidade. Então, essa é a carta do enamorado, que representa esse companheirismo, né, esse carinho, esse olhar para o outro, essa empatia. O próximo. Bia, eu vou deixar para responder isso depois, para eu terminar só aqui o arquétipo, tá bom? Aí eu retomo sua pergunta, que aí é um pouquinho mais complexo. Se eu parar aqui, eu vou ir para um outro lado. Aí nós temos a carta do carro, que é a carta que vai nos levar aonde a gente quer chegar, né? E aqui representado por Peter Pan. E por que essa carta é representada pelo Peter Pan? Veja, que aí nós temos o Peter Pan, ele é aquele que consegue voar com o pozinho de pirlipimpim pozinho da Sininho. Mas ele também precisa estar feliz para poder o pozinho fazer sentido, entende? Então, ele tem o movimento, e é esse movimento que a gente precisa fazer sempre. É mais do que a questão da Terra do Nunca, aqui, essa carta, Peter Pan. Ele representa que ele viaja entre os mundos, tá? Essa ideia dele viajar entre os mundos, desse mundo hedonista, né, do prazer total e sem responsabilidades, e esse outro mundo que é o mundo real, que é o mundo em que as pessoas precisam ter deveres e fazeres, certo? Entendeu? Então, aqui, quando a gente fala de Peter Pan, não é com a ideia da Terra do Nunca, mas com essa ideia de que ele transita entre os mundos. Então, é preciso a gente transitar entre os mundos para a gente continuar na nossa caminhada. Se a gente não sai, se a gente não
digamos assim, o real e imaginário, porque real e imaginário tem uma pecha muito pesada, né, de que o real é que é o certo, o imaginário é só fantasia, mas aqui é mais a ideia de você entrar no mundo interior, né, no seu subconsciente, e no mundo exterior, que é o ego, entendeu? Então, é mais uma relação do ego com o id do que o real e o imaginário, entendeu? Porque ego e id, tudo é muito real, tá? Então, o Peter Pan, ele representa isso, esse movimento entre os mundos, que ele é capaz de fazer, e que é representado pelo carro, ou seja, aquele que faz a gente caminhar, que vai adiante, que leva a gente para onde a gente quer ir, certo? Então, é preciso fazer esse movimento de dentro, fora, para a gente ir para onde a gente quer ir. Aí pode passar. E aí nós vimos a carta da justiça. Essa é a carta da justiça no tarô, e é aqui representado pela Bela e a Fera. E veja que é uma das coisas principais aí nessa história, porque as pessoas queriam matar a fera, mas eles não tinham nenhum indício de que ele estava fazendo algum mal. Ele não estava fazendo mal a ninguém. Ele estava lá no castelo dele, quieto. Porque a Bela estava lá, mas ela estava lá porque ela queria, ela que foi para lá, entendeu? Mas as pessoas julgaram sem saber, entendeu? Então, a carta do julgamento mostra isso, que a gente tem que ter muita calma, que o julgamento é uma questão muito séria, que justiça é importante para todos, ou seja, é uma questão de equidade, de respeitarmos as pessoas do jeito que elas são. A história da Bela e da Fera nos ensina isso, né? A Bela se enamora da Fera, ainda fera, porque ela percebe nele a beleza, para além do exterior, né? Então, trabalha com essa questão da equidade, e todo ser humano tem muito forte essa questão da justiça, da equidade, que todos têm os mesmos direitos. Mas nem sempre a gente trabalha dessa forma, né? Não quer dizer que assim, é o ideal que a gente carrega, mas que a gente vai trazendo para as nossas realidades particulares, conforme for o que seja melhor para nós. Isso aí é outra história. A questão que eu estou trabalhando é o ideal, tá bom? Então, pense na justiça como uma questão ideal, tá? O que é o ideal da justiça é equidade, que todos tenham direito à justiça, que a justiça reine no caminhar, né? Aí pode passar. E aí nós vamos para a carta do eremita, no tarô de Marseille, chama Carta do Eremita, e nós temos aqui a Branca de Neve. Nesse momento em que ela entra nela mesma, e a despeito de tudo, né, de todos os entraves, ela cresce enquanto ela entra no seu próprio interior. O que é o eremita? É aquele que vive sozinho, que ele sabe que ele está sozinho, mas ele não está totalmente sozinho, nenhum eremita está sozinho. Por quê? Porque um eremita é um ser social, ele nasceu no seio de uma família, né? Todo eremita nasceu no seio, teve uma mãe, teve um pai, teve alguém que cuidou dele, porque senão ele não viraria uma pessoa... não viraria uma pessoa adulta para ser um eremita e morar sozinho, né? Então, o eremita é aquele que está sozinho, mas que tem várias situações que o condicionam, tá? Então, aí representada pela Branca de Neve, que ela está sempre condicionada pelos anões, que querem proteger ela de certa forma, da bruxa que está ali atrás dela, mas ela está sozinha, tomando as decisões dela. No momento em que a bruxa chega, ela está sozinha, né? No momento em que ela entra na casa dos anões, ela está sozinha. É o eremita. É a gente pensar que, por mais que a gente tenha sempre gente ao nosso redor, a gente toma nossas próprias decisões. Nunca
completamente isenta, só eu mesmo que tomei minha decisão sozinha, mas influenciada por todas as coisas que a gente vive, tá? Aí pode passar e vem a carta, então, da Roda da Fortuna, que é no tarô de Marcella, a Roda da Fortuna, que é representada por Alice no País das Maravilhas, no momento em que ela está ali no carrossel com o louco, né? E altos e baixos, como é o carrossel, e a vida da gente é isso, né? É uma sorte, pode dar certo, pode dar errado, né? As coisas, nós temos a questão do destino, né? Do acaso, que nos condiciona, né? E é algo que angustia todos os humanos. A gente diz assim, eu quero fazer isso, mas nem sempre dá certo tudo, porque existem as outras coisas que influenciam aí, né? E tentamos levar em consideração que existem essas outras coisas que incidem nas nossas decisões. Pode deixar. Aí, depois da Roda da Fortuna, nós temos a carta da força. Qual a força maior de todas, gente? Qual é a grande força que existe? A maior de todas as forças? Me digam aí no chat. O que vocês acham que é a força maior que existe? Qual é a força maior que existe? O interior, ok, mas o que no interior que é essa força tão grande que nos guia? Vamos pensar de uma forma mais ampla, porque Deus também é uma coisa muito fechada, né? Determinada, não tenho nada contra a religião de ninguém, mas a gente também não pode deixar de considerar outras religiões. Então, Deus é uma coisa assim muito restrita a uma religião judaico-cristã. Bom, vocês estão dizendo aí várias coisas. No meu ponto de vista, eu acho que pode ser tudo isso resumido pelo amor. Vou concordar com a Celi, porque ele que rege tudo. A paixão, o livre-arbítrio, a vontade de viver, a paz, a palavra. Esse amor que é, assim, incondicional. Ele move tudo. Ele faz modificar todas as coisas. O amor. Pense direitinho. E aqui, se você puder voltar um pouquinho, passou, é aqui representado pela história do rei Midas. O rei Midas, vou lembrar para vocês essa história rapidinho, ele queria ser muito rico, é uma história bíblica, então, ele queria ser muito rico, e aí ele pediu a Deus que tudo que ele tocasse virasse ouro, e um anjo passou e acedeu ao desejo do rei, e então ele acordou, tocou na cama, a cama virou ouro. Ele tocou no prato, o prato virou ouro, e ele estava maravilhado. Aí ele foi ver as plantas, as flores que a filha dele cultivava, que lindas, viraram ouro. E aí a filha dele, quando viu a rosa dela, a rosa que ela cultivava virada ouro, ela foi chorando para os braços do pai. E quando ele a abraçou, ela virou ouro. Ali ele percebeu qual é a maior de todas as riquezas, né? E aí ele pediu, por favor, para que revertesse tudo, que ele não queria mais ouro nenhum, ele só queria sua filha de volta. Então, sabedoria, discernimento, tudo gira em torno do amor, porque para você ter discernimento, você tem que ter amor próprio. Para você ter sabedoria, você tem que ter amor aos outros. Para você ter paz, você tem que ter um amor também, tanto assim quanto aos outros, entende? Então, bom, cada um pode dar uma interpretação aí. A carta da força é essa que nos guia, é o que nos guia. O que te guia? A paz? O que te guia? A palavra? O que te guia? O amor pleno? Então, a carta da força representa o que para você é muito forte, o que para você é imprescindível, o que para você não tem argumento, não tem negociação, tá? Para o rei Midas, foi o amor pela filha, né? Então, daí que eu acho que a carta da força é a carta do amor, tá? Esse amor incondicional,
esse amor que nós temos por alguma coisa, assim, da qual a gente não abre mão. Que pode ser, por exemplo, o nosso trabalho. Eu não abro mão do meu trabalho. Eu não abro mão de contar história. Eu não abro mão, enfim, tá? É aquelas coisas que a gente tem como a força que nos guia. Passando a outra carta, vem um outro arquétipo, que é o arquétipo do enforcado, quer dizer, é o arquétipo é a carta do tarô enforcado, às vezes eu confundo uma coisa com outra, a carta do tarô do enforcado e a carta, e o arquétipo do puro, da pureza, né? Olha o que é a história, é o João e o pé de feijão. Ele busca pelo novo, ele aprende que ele troca a vaca por feijões, porque são mágicos, né? É a pureza do acreditar na magia, né? E querer o algo novo, e que move todos nós, né? Por mais pragmáticos que sejamos, a gente sempre acredita na magia. A magia faz parte da vida da gente. Não conseguimos viver sem a mágica, né? Desde as coisas mais simples às coisas mais complexas, né? A mágica, não estou dizendo o abracadabra, o simsalabim, mas a mágica de acontecer as coisas, né? Então, essa daí está representada pelo João e o pé de feijão, que acredita na mágica e vai à luta, né? E ele vai e vence o gigante. Aqui nessa história, o gigante, ele é representado pelo arquétipo do pai, e todo menino precisa vencer o pai, matar o pai, como no mito de Édipo, né? Édipo rei. E o João faz isso, e ele volta vitorioso, né? E ele volta vitorioso e proporciona à mãe uma vida plena, né? É o grande arquétipo aí do Édipo, né? Daquele puro que acredita na magia, né? Na modificação e no tentar coisas diferentes, né? No buscar pelo novo, tá? Aí pode passar. E vamos para a carta da morte. A carta da morte é uma das mais importantes. Morremos todos os dias. Ai, Cecília Meirelles, de novo, tem outro poema sobre a morte, que ela diz: não vês que morrem todos os dias? É lindo esse poema também. E aí, nós morremos todos os dias e renascemos todos os dias. A morte é esse renascer. Mas não é uma ideia religiosa de ressurreição, de outra vida, que a gente nasce de novo. Não, nessa própria vida, hoje mesmo. Quantas vezes vocês já morreram aqui nesse curso de abrir mão do que vocês pensavam para pensar de uma outra forma, né? Essas são mortes pelas quais passamos todos os dias. Então, o arquétipo da morte é muito forte para nós, seres humanos, porque nós temos essa consciência de que vamos morrer. E é essa consciência de que vamos morrer que nos faz viver cada vez mais, né? Esse arquétipo da morte, ele representa a revida, ou como diz Clarice Stess, né? Vida, morte e vida, né? É sempre esse momento que a gente precisa abrir mão, que é o desapego, abrir mão de algum conhecimento, de alguma coisa em prol de outra. Até de opções, né? Vocês tiveram opções de outras oficinas, fizeram a opção dessa, tiveram que morrer para as outras oficinas. Ou de outros momentos, outras coisas que iriam fazer agora de manhã. Né? Então, é essa a ideia da morte, é o renascer, a gente se regenerar, pensar coisas que a gente não pensava antes. Então, depois do arquétipo da morte, né, vemos, então, a nova carta, que é o arquétipo da temperança. A carta da temperança é o arquétipo da cura, tá? Precisamos sempre da cura, de alguém que nos cure,
E essa cura não é só física, importantíssima, mas não é só física, é também emocional. E aqui vai representado pelo anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador. Então, é aquele que nos guarda, nos protege, né? Aqui representado pelo anjo da guarda. Precisamos desse momento de que alguém nos cure, que a gente consiga essa ajuda de cura, né? E é sempre uma ajuda mágica. E aí podemos passar, o próximo a carta do diabo. Eu sempre digo que eu acho a ideia do diabo fantástica, gente. É a melhor de todas as invenções da humanidade. É o diabo. Não é, não? Concordem aí comigo, por favor. Veja que tudo que eu faço de mal, eu tiro de mim e digo, foi o diabo. O diabo que me atentou. Não fui eu. Porque eu sou um ser puro. É o diabo. O diabo que me atentou. Não é uma coisa maravilhosa? Tem mais de 5.000 anos essa ideia do diabo nunca foi sobreposta. Quando ela nasceu, disseram, não, é isso e acabou. Várias coisas já aconteceram depois, mas a ideia do diabo, ela continua. A gente precisa culpar alguém por aquilo que a gente faz. O diabo é isso. Aí nós temos aqui, nós temos aqui a figura do lobo mau. Porque aí, veja, a Chapeuzinho Vermelho, ela queria ir para a casa da avó. E ela não queria levar muito tempo nisso. E ela sabia que pela floresta era mais rápido, né? E aí ela diz, não fui eu, foi o lobo mau que mandou. Não fui eu que fiz as coisas erradas, foi o lobo mau. Então, a carta do diabo é isso, é a gente, esse arquétipo que nós temos, de sempre ter a tendência de tirar de nós a culpa, né? É o arquétipo da culpa, né? Que o diabo é a culpa. Aqui, o diabo são os outros, o inferno somos nós. Minha mãe culpa o diabo por tudo que acontece na vida dela, mesmo tendo suas escolhas erradas. Não é legal a gente ter alguém que culpar? Ela vai culpar quem? A ela mesma? Não rola. Então, o arquétipo da culpa. Nossa, como nós seres humanos carregamos culpa. A gente carrega... Quem aí não tem culpa, não se sente culpado por nada? Levanta o braço, para me dizer assim, eu não me sinto culpado de nada. Eu vou logo mandar você para procurar um psicólogo, porque você tem um problema sério. Nós somos seres de culpa. E não é só a questão de uma sociedade judaico-cristã que diz que somos culpados por termos nascido, porque somos filhos do pecado original. Todos nós, humanos, carregamos culpas e mais culpas. Todas as religiões são baseadas na culpa, para expiar as nossas culpas. Essa é a carta da culpa. A carta do diabo, do tarô de Marcelle, e o arquétipo da culpa. Podemos passar. E aí nós vamos para a carta da torre, lá no tarô de Marcelle, que é esse arquétipo de nossa relação com o etéreo. Precisamos ter uma relação com o divino, com o que não é nosso, com o que esse momento que a gente não sabe o que é depois, né? Então, aqui representado pela Rapunzel, que ela fica no momento em que ela não está no mundo e também não está fora do mundo. Ela está aqui, mas não está aqui. Ela está numa torre. Só quem sabe sobre ela é a tal da bruxa. Ninguém sabe que ela existe. Então, ela existe, né? E é esse momento em que a gente sai do mundo, né? Que é o arquétipo da introspecção. E todos nós temos esse momento de entrar nas nossas cavernas, nas nossas florestas, na barriga da baleia, e pensar, sabe? Pensar nós mesmos lá, ali, quem somos, o que a gente precisa.
Que bom, Joselice. Vou querer conhecer esse artista plástico também. Passa aí para mim. Que expia todas as culpas. É um verdadeiro Deus. Então, pode passar a carta aí da torre, que representa essa relação que a gente tem com o etéreo. E vamos para a carta da estrela no tarô, que representa os 3 níveis de consciência que diz Jung, e de ego e superego, ou seja, nós mesmos, né? Então, a carta da estrela, ela representa nós. O que a gente pensa? Quem nós somos? O que pensamos de nós mesmos? Quem somos nesse mundo, né? E aí, representado pela a Estrela dos Desejos, que é uma história interessante, que pode ser resumida pelo ditado japonês. Cuidado com aquilo que você deseja, porque pode se tornar realidade. Então, o que eu desejo mesmo? Quem sou eu? O que eu quero? Então, essa carta representa o iluminado, né? Os 3 aspectos da consciência humana. Pode passar. E vamos para a carta da Lua, que é a carta do sonho, da fantasia. E quem de nós, seres humanos, não quer saber da fantasia? A carta da Lua, no tarô de Marcelle, nos representa a fantasia, o desejo mais profundo que nós temos, né? Aquilo que a gente sonha encontrar, que é representado pela Cinderela, que uma das histórias mais antigas, ela não tinha a fada, era uma árvore que nasceu aqui na cova da mãe dela, e que é capaz de realizar seus desejos, e faz surgir do nada um vestido para ela ir na festa. A carta seguinte é a carta do tarô de Marcelle, a carta do Sol, que é a carta da reconciliação, né? O Sol é um novo dia, tudo pode acontecer, é uma esperança, né? Que todos nós temos. Aqui representado por o Mágico de Oz, né? A estrada de tijolos amarelos, em que nós vemos a Dorothy, que está indo buscar o Mágico de Oz para resolver seu problema. No meio do caminho, ela encontra o Homem de Lata, que quer um coração, e ela diz: você consegue, vamos, você vai pedir junto comigo. Ora, ela podia ir sozinha. Vai que o mágico só resolve uma questão, mas ela chamou o outro. Chamou o leão, que não tinha coragem, dizendo para ele, incentivando que ele conseguia. Chamou o Homem de Palha, dizendo que ele podia ser inteligente, sim. E no caminho, eles aprendem que eles são tudo isso, né? Então, essa história representa essa esperança, esse compartilhamento, essa integração, esse reconciliar-se com os outros e com a gente, que é já a volta, né, com aquilo que eu vou aprender depois de toda essa jornada. Pode passar. E aí a gente já vai para o final. Essa é a carta do julgamento. Existe a carta da justiça, que a gente quer a justiça para todo mundo, mas também tem a carta do julgamento. Aquele que faz alguma coisa errada precisa ser julgado e condenado. Ora, se não tem justiça, isso é uma coisa muito forte na gente, às vezes tão forte que a gente até abandona a justiça, até às vezes mais do que a justiça, né? Essa carta aqui é representada pelos 3 porquinhos, porque no final, os 3 porquinhos, na história original, o lobo cai no caldeirão e eles cozinham e comem o lobo, né? Na história da Disney, o lobo mau queima o bumbum e sai gritando e nunca mais volta. E aí, nós estamos sempre julgando a nós mesmos, os outros, mais os outros do que a nós mesmos, mas a gente se julga muito, por isso que a gente tem a culpa, então o arquétipo do julgamento, né? Do julgar. E por último, é a carta do mundo, no tarô de Marcelle. Não é inteligente isso, gente? Provavelmente quem escreveu isso, quem inventou esse tarô, era uma pessoa analfabeta.
mas de uma sabedoria sem fim. Porque vocês veem o caminho certinho da gente, todo dia. Aí nós estamos vendo a criança na Terra. Ou seja, quando a gente termina isso tudo, a gente é outro. Nascemos de novo. Cada jornada que a gente passa, nós somos outro, tá? Então, aí é a ressurreição. A grande ressurreição é a carta final que nos apresenta de novo ao mundo, como crianças, para aprender tudo de novo e começar tudo de novo, tá? Cada um desses arquétipos, eles podem ser encontrados em todas as histórias que lemos, mas sempre tem um arquétipo que ele é mais visível em determinadas histórias do que em outras, tá? Um bom contador de histórias é aquele que consegue perceber qual é o arquétipo que rege a história. O arquétipo que rege a história, ele determina como você vai contar a história. Quando você pode dar os sons e os silêncios, que ênfase e onde não precisa de ênfase. Que coisas importantes você precisa deixar claro na história ou coisas que você pode dispensar da história. Tá? Pode passar, por favor, que aí eu já vou terminando, para ouvir um pouquinho vocês. Aí nós temos os arquétipos todos, que eu boto assim, como se fosse a jornada do herói, num ciclo, né? Que eles vão acontecendo todo o tempo em nossas vidas, não dessa forma tão linear, né? Não existe uma linearidade, como eu já falei no tarô, inteligente até nisso, não existe uma linearidade. Os números é só para guiar quem lê o tarô em que momento está aquilo ali, né? E lembrar qual é o arquétipo, qual é a ideia que está ali presente. Pode passar, por favor. Tem uma coisa aí. Representam sentimentos, sensações, ideias que compartilhamos enquanto humanidades. Esses arquétipos todos representam isso. Pode passar. E, finalizando, o contador de histórias tradicionais é aquele que acredita naquilo que conta e não simplesmente alguém que decora uma história. Ou seja, isso faz parte dele. Com esse caminho, a história faz parte de mim, não é algo que eu lembre, que eu decoro. Eu nunca decoro uma história, não sei nem uma história decorada. Eu preciso entender a história. Enquanto eu não entendo a história não entra em mim. E aí, finalizo. Acho que tem mais um para passar, não? Com Hassani Kawate, que é da mesma família de Sotigui. Ele diz: não existe bom ou mau contador, apenas mergulhamos ou não em seu universo. Então, quando a gente conta uma história que alguém acha, não gostei, é porque você não mergulhou no nosso universo. E isso acontece, a gente precisa ter a humildade de pensar, ora, eu não posso satisfazer todo mundo, tá? Obrigada, gente, era isso. Agora eu quero tentar responder algumas questões aí. Eu vou vendo aqui. Obrigada. Deixa eu voltar aqui para ver. Tinha uma pergunta que eu prometi falar. De Bia. As anteriores, eu acho que eu já respondi. Bia pergunta assim: qual a sua opinião, pensando... Se quiser, pode parar a apresentação, viu? Qual a sua opinião, pensando nessa coisa de que no mundo inteiro tem representações sobre pequena sereia no Brasil, a Yara, nas culturas africanas, Iemanjá. Tudo tem a ver com esses arquétipos, com o que nós pensamos sobre as coisas do mundo. A sereia, ela representa a sedução da mulher, né? E isso é algo que sempre traz medo aos homens. Os homens têm um medo ancestral da mulher, afinal de contas, as mulheres têm o poder da vida e da morte. Elas que são capazes de parir, né? Na atualidade, a gente já sabe que os homens também participam desse processo, né? E que sem o masculino também não há a produção da nova vida.
Mas as sociedades antigas não tinham essa ideia, achavam que as mulheres faziam sozinhas tudo, né? Claro que tinha uma relação de causa e efeito, mas eles não sabiam qual era a participação masculina nisso, entende? E isso causava sempre nos homens, acho que até hoje muitos homens têm medo de mulheres, por causa dessa força de vida, morte, vida que nós temos, né? Nós estamos sempre renascendo, temos essas questões da TPM, que não somos sempre as mesmas, né? Somos muitas, e isso acho que dá um certo medo, para não dizer pavor, dos homens, que são sempre muito, vamos dizer, dá mais para a gente compreender os homens, dá mais para a gente, como é que chama? Prever ações dos homens do que das mulheres, né? Modo geral, tá? Modo geral, nos arquétipos que a gente vai construindo. E vou lhe dizer mais, Bia, você encontra muitas histórias, essas histórias europeias todas, você encontra nas histórias africanas, os arquétipos, eu estou dizendo, muito parecidas. Eu tenho uma história chamada Khadija, que é uma história afro-brasileira, que é muito parecida com a história da Cinderela. Não tem nada da Cinderela. E outras tantas histórias, por exemplo, a história de Cira, que é uma história do Timor-Leste, que eu não tenho nem escrita, eu só ouvi, e essa história faz parte do meu repertório, é muito linda. E é a história que eu falei agora, da Rapunzel, né? Que ela, de certa forma, fica lá na torre. Enfim, existem muitas, por isso que eu digo assim, quando alguém quer pegar uma história europeia e forçar para um personagem negro, tipo assim, pretinha de carvão, não tem necessidade. Tem muitas histórias africanas que falam sobre a cultura africana e não fica escamoteando uma verdade, forçando uma realidade que não existe. Assim também com as histórias indígenas, as histórias asiáticas são muito lindas. Elas, inclusive, por exemplo, não sei se vocês sabem que a história da Cinderela é uma história asiática, né? Por isso a questão do sapato, que eles têm muita questão com o pé, né? Não sei se era mais ou menos isso aí, Bia, a questão que você perguntava, como existe, né? Existem várias histórias que se repetem na história da humanidade por causa disso, são os arquétipos. Muitas histórias são muito parecidas, com relação, se você a vir em diferentes momentos. Deixa eu ver aqui mais. A Lenda das Areias. Eu não conheço, Joselice, a Lenda das Areias. Deixa eu ver o que mais. Se teve aqui mais alguma pergunta. Vontade de viver é uma maior força, porque é o amor que a gente tem por nós mesmos, né? Mas aí cada um que vai saber qual é a grande força. Aqui Eugênio compartilha a história de uma folha de Léo Buscaglia, que trabalha a morte no processo natural da vida. Bem legal isso aí, não conheço também essa história, mas vou procurar, Eugênio, gostei da dica. Valeu. E, Eugênio, também, o bom que a gente já tem esse... Bom, acredita exatamente na invenção do diabo. Eu também, Aline, acho o diabo uma figura fantástica. Que coisa linda essa ideia. O arquétipo do diabo é maravilhoso. A gente largar para os outros lá, ó, que a gente faz de errado. E precisamos o lobo também é uma ideia muito boa, né? Que é aquele que faz a maldade, a encarnação da maldade, né? E como a gente precisa matar o lobo. Essa história agora, eu sou muito ecológica, eu acho muito...
Claro que eu acho que tem que preservar a natureza e que tem que preservar os lobos. Não acho que tem que matar o lobo animal, mas esse lobo das histórias, ele precisa morrer. A gente precisa matar. Porque quando a gente mata o lobo, que é a representação da nossa maldade, então a gente se vê livre daquilo, né? É muito terapêutico matar o lobo no final. É muito importante. A gente não pode, por causa de, vamos preservar o lobo, porque o lobo está em extinção. O lobo é animal, mas esse não é um lobo de verdade. Perrenot diz no texto dele, quando ele termina as histórias de lobo, ele diz, cuidado, mocinhas, com os lobos que tem por aí, que não tem pelos, mas tem pernas e mãos. Entende? Então, imagine lá, no século XVI já dizia isso. Então, a gente não pode agora achar que não pode falar do lobo, porque o lobo não pode ser morto. Porque assim, entende que não é o lobo animal, né? Mas é esse lobo que é a representação da maldade que a gente precisa tirar da gente. Né? Letícia, sua mãe culpa. Todo mundo tem alguém para culpar sobre as coisas que acontecem, né? A gente nunca culpa a gente mesmo. Eugênio, você está livre das culpas depois das terapias? Poxa, a terapia sua é boa, viu? É poderosa. Aí a Aline diz que depois de ler Simone Bovary e Freud, Simone Beauvoir e Freud, ela está leve e livre, que maravilha. Logo Freud, acho que Freud só aumenta mais as culpas, aumenta as culpas. A Joselice diz que aprendeu a jogar fora muitas culpas depois de conviver com artista plástico. Já disse que eu gostaria de conhecer esse artista plástico para também me livrar das minhas. Bom, depois, a minha carta da lua. A carta da lua todo mundo adora, né? Que é a carta da fantasia, do sonho, do hedonismo. Esperançar. Instrumentalizar a esperança, a missão do contador de histórias. Perfeito, Eugênio. É isso que a gente faz, a gente leva esperança. Diz assim, olha, gente, as coisas vão ficar ruins, mas depois a gente pode tornar as coisas boas. É isso que as histórias dizem, o tempo todo. E dá aquela angústia de, e agora, o que vai acontecer? O lobo vem aí, tá batendo, sopra e acaba com a casa dos porquinhos, e eles fogem, aquela agonia, depois no final, eles conseguem, a gente consegue com a nossa própria força. Uma das histórias que eu acho assim, mais lindas são a dos 3 porquinhos, que dá essa ideia, assim, sabe, de companheirismo, de ajudar um ao outro, e de que a gente consegue, a gente junto consegue, e eles juntos conseguem amadurecer, eles não buscam como é que chama? A ajuda de mais ninguém, eles conseguem, só eles, né? Eu acho fantástico isso. Realmente, é a missão do contador de histórias, é levar esperança, eu acho. Deixa eu ver o que mais. As cartas. Essas cartas do tarô, gente, já não existem mais. Na verdade, eu consegui uma, a editora parou, né, e você não encontra para comprar. Procurei muito, até que uma amiga minha conhecia uma outra amiga, uma conhecida minha, inclusive, que tinha o livro e as cartas do tarô. É o tarô da criança interior. É, assim, fantástico. Aí eu fiz as cópias, e eu tenho cópias também, isso aí que vocês estão vendo, são algumas que eu tirei da internet, outras que eu tirei foto e copiei. E é realmente muito interessante, dá para fazer um trabalho lindo com crianças, eles mesmos dão sugestões de trabalho, sabe? Eu já fiz algumas dinâmicas com essas cartas, presencialmente. Saudade do presencial. Mas não acha mais para comprar, infelizmente. Mas nós temos tarô, tem o tarô dos orixás, que também é bastante interessante, dá para fazer um monte de coisa bem interessante, que é de Reginaldo Prandi. Tem o tarô dos ciganos, que também é bastante interessante. A gente está me dizendo alguma coisa aqui mais, deixa eu ler aqui. Conhecimento é mesmo fantástico, ofício maravilhoso, eu acho também maravilhoso esse ofício. Que linda.
Obrigada, Jéssica Luz. Palavra de criança, coisas que você pode aprender com sua criança interior. Não conheço, Eugênio. É bom? Legal? Quer falar um pouquinho dele? Professora, esse livro tem todas essas cartas, tá bom? Fica uma dica, tá disponível baratinho na Americanas. Ah, que maravilha! Daqui a pouco eu vou entrar na Americanas. Valeu! Que dica maravilhosa, Eugênio. Ó, um abraço, um beijo para você, que coisa linda. Gente, não são as mesmas cartas, tá, professora? Mas tem a mesma simbologia e tem o prefácio daquela contadora de história famosa, chamada Sônia Café, e o livro é de Patrícia Guebrin. Ai, que show, menino! Adorei. Ah, já vi que tem no Amazon e tudo, aqui já estou entrando aqui. Que maravilha! Maravilha, não conhecia. Se eu conhecia esse, Tarô da Criança Interior, que eu acho fantástico também. Esse aí, sim. Isso aí é uma bíblia, gente, para quem quer ser um contador de histórias, assim, mais... se aprofundar na história, tanto esse quanto o Bruno Bethlen, que é a psicanálise dos contos de fada, e um livro que eu acho que toda mulher e todo homem, e aí eu falo assim, todas as pessoas, todas as gentes, vamos assim, sabe? Eu acho que toda mulher precisa ler. Não pode uma mulher não ler esse livro, que é Correndo com Lobos, de Clarice Sterres. Toda mulher tem que ler esse livro, mas eu acho que todas as pessoas precisam ler esse livro. É uma viagem, assim, para você mesmo, que a gente não pode se furtar disso, a gente não pode sonegar essa informação a nós mesmos, entende? Então, se há um livro, assim, que eu altamente recomendo, é esse. Fadas no Divã, maravilhoso, ele chega até as histórias em quadrinhos, muito lindo eles dois, e Bruno Bethlen, que também, esse também, Os Contos Curam, muito bom, show de bola esse livro. Legal, que oficina mais rica, hein? Vamos registrar esse momento com uma foto? Vamos. Todo mundo podia ligar a câmera para a gente tirar uma foto. Vamos lá, fazer ficar todo mundo print aqui. Dar perfume para ficar bonito. Deixa eu tirar os óculos para ficar mais bonito. Show! Ah, Celinha, agora que eu te vi. Linda! Deixa eu só ver aqui, mas tinha algumas... A Celi diz que precisamos pasear a alma e a vida através das contações de histórias, colher sorrisos da alma. Que lindo! É uma poetisa. Quem se sentia... tá. Mulheres que correm com lobos, de Estés Clarissa Pinkola. Isso aí. Muito bem. Tem que ler esse livro, gente. Muito bom. Pronto. Acho que foi isso aí, né? Legal. Obrigada, gente. Obrigada também pela participação de vocês aqui no chat. Sim, rede social, vou botar aqui, assim, vocês me acham no Instagram, rose.lapa, né, o @rose.lapa, que é meu Instagram de contação de histórias, que eu ponho sempre coisa de contação de histórias. Também tem o Rose Lapa, tudo junto, que é do meu grupo de pesquisa, você pode encontrar assim, ou Gepelch, que aí você encontra também no Instagram. O Facebook eu uso tão pouco, gente, acho tão chato o Facebook ultimamente. Tem também YouTube, o que a UNEB tem para contar, que é um canal lá no YouTube que eu tenho com várias histórias, não só eu contando, várias pessoas contando histórias, então vocês têm um conjunto de repertórios, tanto performático quanto de histórias, tá? E também Gepelch, que é do YouTube, que tem, além dessas histórias, tem também algumas aulas, algumas lives, etc., tem uma live boa que eu fiz com o Celso Sisto, foi ótimo. Enfim, né? Essas são as minhas redes sociais. Vocês podem me encontrar por lá, tá bom? E aí, é isso, né? Estamos já no horário, né? Passando aí um minutinho. Eu que agradeço bastante a vocês por estarem aqui e eu poder compartilhar com vocês, né? Essas ideias que eu guardo com carinho.
A gente ficou no adiantado da hora, nem dá para contar mais uma história. Um beijão para vocês. Obrigada, Rosemary. Foi muito bom. Aprendemos muito com você. Obrigada, eu que agradeço muito. Tchau, gente. Tchau, Sejam Bárbara. felizes e contem histórias. Maravilhosa! Obrigada. E aqueles que não têm culpa de nada, procure psicólogo. Obrigada, Brincadeira, professora, gente. linda. Vivam aí sem culpa. Se livrem de suas culpas. Quero o nome do artista plástico. Beijão.